Prepare-se para os tempos que virão. Diz o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos: conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10, 3. Muitas pessoas estão convencidas de sua justiça e, em nome dela, se dispensam de qualquer compromisso com Deus, nosso Senhor. São pessoas que se consideram boas, até porque nunca mataram e nunca roubaram, dispostas a participar de campanhas de auxílio material aos mais necessitados, aos mais pobres, e não se recusam a fazer ofertas. Boa parte delas não são ateus teóricos que negam a existência de Deus. E se forem indagados a respeito desse assunto, rapidamente respondem: eu creio em Deus, eu acredito que Deus existe. No entanto, não têm nenhum compromisso com Ele. Não se sentem obrigados a nenhum tipo de vínculo ou de compromisso com Deus. Uma vez que convencidos de sua própria justiça, porque são pessoas boas, não veem necessidade nenhuma de se referir a Deus. Estão satisfeitos e apoiados na sua própria justiça, porque vieram de famílias com bom nome, fizeram-se respeitar pelo seu grupo social, se destacaram pelo exercício de alguma profissão, são que benquistos entre os parentes e conhecidos. Pessoas boas moralmente, íntegras e que fazem caridade, vamos encontrar até no ateísmo. Há justos no candomblé, há justos no espiritismo, há justos no islamismo, no budismo, mas Deus declara: o meu justo vive da fé. Hebreus 10, 38. Somos homens e mulheres deste número que o Espírito Santo chama de justos de Deus porque vivem da fé? Qualquer outra justiça que não for essa que Deus declara, terá a glória, dará a glória, mas uma glória realçada pelo reconhecimento público, por medalhas, troféus, mas não a glória de Deus. Qual é esse tipo de fé da qual Deus afirma que vivem os seus justos? É aquela fé que acende a caridade para com Deus, que faz amar a Deus acima de tudo. Pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça pela fé, porque a circuncisão e a incircuncisão não têm valor algum em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Gálatas 5, 5. Nós vivemos num ambiente de pessoas que creem e não de ateus. Mas a fé verdadeira não é aquela que apenas admite a existência de Deus, porque a admissão da existência de Deus é uma verdade de razão. A fé de que tratamos aqui é aquela que opera pela caridade, e não que simplesmente diz que aceita ou que acredita em Deus, mas é aquela que crê, afirmando crer em Deus, o ama e o procura, onde Ele verdadeiramente está, onde Ele verdadeiramente age, onde Ele verdadeiramente e sem dúvidas, sem erro, fala. Portanto, na igreja. Por isso o justo não vive prioritariamente da caridade, mas primeiro da fé. O meu justo viverá da fé, porque a fé é a primeira a dar vida à alma. Qual é a vida da alma? É Deus. É a fé que une Deus à alma e a alma a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Preciso fazer bicos aos domingos e dias santos. Não posso ir à missa. Os pobres se afastam da igreja em nome da sua pobreza. Os ricos se afastam da igreja em nome de sua riqueza.
São muitos negócios para administrar, viagens para fazer, coisas para ver. Aos domingos não se pode trabalhar sem necessidade ou motivo justo. Trabalhareis durante 6 dias, disse outrora Deus aos israelitas, mas no 7º dia não fareis nenhum trabalho, nem vós e nem vossos servos. Êxodo 20:9-11. Trabalhar aos domingos é, pois, uma desobediência formal a Deus. O trabalho do domingo é um desastre para o corpo, para a alma e mesmo para a fortuna. Sempre haverá motivos para deixarmos Deus em segundo plano. E quando aparece ocasião para ir à missa, a pessoa apoiada na própria justiça diz: não tem problema, eu sou bom, depois eu rezo em casa. Em casa? É uma desculpa esfarrapada, porque quem parou de rezar na igreja como deveria, não vai rezar em casa depois, ainda mais com o celular na mão. Vai rezar como? Haverá tempos em que a alma não terá outro alimento do céu que não será o alimento fornecido pela fé. Haverá um tempo na nossa vida em que a fé será o único alimento do dia. Não terá outras consolações, outros apoios, outra fonte de alívio e sossego a não ser o que a fé vai fornecer. Faça com que a tua fé seja um alimento solidificado pela leitura espiritual, pela recepção frutuosa dos sacramentos, sobretudo da confissão e da Sagrada Eucaristia. Uma fé fortificada pela penitência, pela mortificação, uma fé amparada na sombra dos exemplos e dos ensinamentos dos santos. Quando os sentidos são atacados pelos sofrimentos exteriores, pelos problemas que se dão conosco, eles mandam uma informação à alma dizendo: Deus não existe, Deus te abandonou. Atacados por dores, por problemas imprevistos, os sentidos imprimem na alma esta impressão: se a tua fé não for um alimento sólido, não estarás longe do desespero, não estarás longe da tristeza que te levará a decisões e ações que vão piorar o que já está muito ruim. Pessoas que andam pelas ruas como espantalhos, com o corpo todo cheio de tatuagem, diz a Sagrada Escritura: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Levíticos 19:28. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? 1 Coríntios 6:19. Ai do mundo por causa dos escândalos! Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. São Mateus 18:7. O mundo está infestado no pecado, na desobediência a Deus, no pecado da carne, sexo, drogas, luxúria, bebedeiras. A maioria vive afastada de Deus, frios na fé. Estão perdendo a salvação sem temor a Deus. Não se preocupam com a vida eterna. Estamos vivendo dias piores do que no tempo de Sodoma e Gomorra. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo o nosso Senhor. Romanos 6:23. Prestem muita atenção nesta passagem da Sagrada Escritura que diz: muitos serão os chamados, e poucos serão os escolhidos. São Mateus 22:14. Por isso, Deus nos enviou o profeta Pedro II de Santa Catarina para ele nos orientar e conduzir no caminho de Deus através do livro A Palavra Viva de Deus, que nos orienta dizendo: respeito máximo com a Sagrada Eucaristia, porque deixaram de dobrar os joelhos para Jesus. Respeito com as coisas sagradas,
comportamento com as vestes, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, união das famílias, oração do rosário em família. Não existe salvação fora da Igreja Católica, porque é a Igreja que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Cuida da tua fé. Ela é teu principal patrimônio. O Papa João XXIII disse: quem perdeu a fé não tem mais nada para perder.